Olá a todos, iremos dar início agora à nossa quinta aula do curso técnico em manutenção automotiva. A aula de hoje trataremos sobre circuitos pneumáticos. No plano de aula, iremos ver algumas definições de pneumática, as características da pneumática, os princípios físicos do ar, os circuitos pneumáticos e alguns dos seus elementos pneumáticos. Os circuitos pneumáticos eles são definidos como a parte da física que se ocupa da dinâmica e dos fenômenos físicos relacionados com os gases ou vácuo. Quando falamos sobre dinâmica, vem à cabeça a ideia de movimento. Então, os circuitos pneumáticos eles utilizam o ar para que haja movimento. Dentre as características, podemos citar como vantagens o incremento da produção, ou seja, você pode aumentar a produção utilizando circuitos pneumáticos, a redução dos custos operacionais, porque utilizamos o ar e que é encontrado no ambiente em grande quantidade, a simplicidade de manipulação, ou seja, os sistemas pneumáticos eles são de fácil manipulação, ele é um sistema seguro porque trabalha a baixas pressões e, consequentemente, há uma grande redução no número de acidentes, devido às pressões serem baixas. Algumas desvantagens é que o ar comprimido ele necessita de uma boa preparação para realizar o trabalho proposto. Os componentes pneumáticos também eles são frágeis e trabalham a velocidades muito baixas. E uma última desvantagem é que o ar ele é um fluido altamente compressível. Dentre os princípios físicos do ar, vamos falar brevemente sobre a compressibilidade, a elasticidade, a difusibilidade, a expansibilidade e a pressão. O primeiro desses princípios é a compressibilidade. A compressibilidade fala que o ar ocupa todo o volume de qualquer recipiente, como já sabemos. Podemos encerrá-lo num recipiente com volume determinado e posteriormente provocar-lhe uma redução de volume. É isso que acontece, por exemplo, nos cilindros, quando o ar ocupa todo o espaço e dessa forma nós conseguimos reduzir o seu volume fazendo a sua compressão. O segundo princípio físico trata sobre a elasticidade, que é uma propriedade que possibilita ao ar voltar ao seu volume inicial uma vez extinto o efeito da força que está sendo aplicada e que é responsável pela redução desse volume. Podemos ver nessa figura o exemplo onde o ar foi comprimido em um cilindro pneumático e quando você removeu a força que estava fazendo essa compressão, ele voltou ao estado inicial. O terceiro princípio físico ele trata sobre a difusibilidade, que é a propriedade do ar que lhe permite misturar-se homogeneamente com qualquer meio gasoso que não esteja saturado. O quarto e último princípio ele trata sobre a expansibilidade, que é uma propriedade do ar que lhe permite misturar-se homogeneamente com qualquer meio gasoso que não esteja saturado. A pressão ela é um princípio físico que trata sobre a relação de uma determinada força quando aplicada sobre uma determinada área. A sua equação é dada por P igual a F sobre A, onde F é a força aplicada e A é a área onde essa força está sendo aplicada. No SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, a força ela é dada em newtons e no sistema MKS a força é dada em quilograma-força. Circuitos pneumáticos. Os circuitos pneumáticos são compostos de válvulas pneumáticas e são responsáveis por comandar os atuadores pneumáticos, que são, no caso, os cilindros. Nos elementos pneumáticos, nós temos os elementos de trabalho, os elementos de comando e de sinais e os elementos de alimentação. Os elementos de trabalho são os cilindros e os motores pneumáticos. Os elementos de comando e de sinais são as válvulas direcionais, por exemplo, a 4 duas vias e a 3 duas vias. E os elementos de alimentação são as unidades de tratamento, as válvulas de fechamento e de segurança. Aqui apresentamos algumas das referências para aprofundamento
do tema sobre circuitos pneumáticos e dessa forma nós concluímos a nossa unidade 5. Muito obrigado.